Ó, Moraes rejeita recurso para que inelegibilidade de Bolsonaro seja comprovada no STF. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro para que sua inelegibilidade seja comprovada no STF. Na decisão, o magistrado argumentou que o pedido, abre aspas, não cumpriu os requisitos previstos na lei, fecha aspas. Bom, o Bolsonaro já estava inelegível, né? Agora ele continua mais inelegível ainda. Né? Então, o que acontece? Eles estão empilhando decisões para, caso, né, aconteça o milagre que o Bolsonaro e o seu entorno esperam que aconteça. Né? E eu falo milagre porque as pessoas com quem eu converso do entorno do Bolsonaro estão realmente à espera de um milagre, como está o próprio Bolsonaro. Né? Eles falam, não, vou voltar, o Bolsonaro vai voltar em 2026 e tal. Eu falo assim, sim, mas o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Não, a gente não está fazendo nada. Então, mas como vocês vão voltar? Não, sei lá, né? Acho que vai acontecer alguma coisa. O que eles estão contando é com o Nunes, o senhor Lagostíssimo, presidente do TSE, para reverter todas essas ações. Então, o que eles estão fazendo? Né? O Alexandre de Moraes e os seus patrões. Eles estão empilhando decisões, uma em cima da outra, para dificultar a vida do Cássio, caso ele resolva atender os desejos de milagres do PL. Né? Então, assim, então vai lá derrubar aquela decisão estapafúrdia, ridícula da reunião dos embaixadores. Né? Então tá, derrubou aquilo não é causa de inelegibilidade, beleza. Mas tem essa de abuso durante a campanha no 7 de setembro. Daí tem que derrubar mais essa. E assim vão vindo outras. Né? Mas veja, nada é impossível. Porque, gente, até pro Lula aconteceu um milagre, por que não aconteceria para o Bolsonaro, que é um homem muito mais cristão, tem muito mais fé? Para o Lula foram ações efetivas, não é? Não. Efetivas, concretas. Sim, pois é. Ali sim foi. Mas foram derrubando também toda a pilha de merda que existia na cabeça do Lula. Né? Basta querer. Agora, o que eu acho? Né? Assim, isso aqui é só uma desculpa, você viu? Ninguém entra no mérito. É só uma desculpa técnica. Por quê? Porque também você não pode bloquear totalmente a possibilidade de derrubar a ação, entendeu? Então, assim, não, vocês entraram com o papel errado. O carimbo não está correto. Né? Então, que daí amanhã, quem sabe, assim, se você entregar o papel com o carimbo direito, pode ser que libere. Por quê? Veja, o Lula, ele tem um grande problema em 2026 se ele chegar até lá. Né? E Deus tem colocado muitas provações ao povo brasileiro e pode ser que isso de fato aconteça, que Lula chegue lá em 2026. Né? Mas o que acontece? Lula tem um grande problema em 2026, né? Que é concorrer sozinho. Por quê? Por que eu digo concorrer sozinho? Ele concorrer sem o Bolsonaro. Porque o Lula, ele é o campeão da rejeição. Se o Lula concorrer sozinho, ele vai concorrer contra ele mesmo. E aí qualquer candidato que a centro-direita e o STF colocarem, né, como, por exemplo, o Tarcísio, ou o Ratinho, que é quem eu acho que vai ser, né, ou a Tereza Cristina, ou a Michelle, que eu acho que nunca vai ser, né, qualquer um desses candidatos que apareça aí, né, o Zema, o lá do Goiás, como que é o nome dele? Caiado. O Caiado. Qualquer um desses caras, que são todos iguais. Né? É tudo tipo um Alckmin e um Temer, assim. São todos nesse estilo. Né? Que é o estilo do presidente que o sistema deseja. Tá? É um Temer mais novo. Da oligarquia. Né? O cara da oligarquia, ou que não, pode ser uma nova liderança, mas que já foi absorvido pela oligarquia, como é o caso do Tarcísio. Né? Então, qualquer um desses caras vai levar, porque a rejeição do Lula é muito grande. Então, o que o Lula precisa? Alguém que tenha uma rejeição como a dele. Que o Bolsonaro, de fato, tem uma rejeição também muito grande. Não tão grande como a do Lula. Sim. Mas uma rejeição grande que, pelo menos, permite, né, alguma disputa de narrativa. Né? Então, assim, tem gente que não votaria no Lula, mas vai votar só para não votar no Bolsonaro. Que foi o caso que aconteceu agora. Então, o Lula precisa de alguém que tem uma rejeição muito grande para ele poder realmente conseguir disputar. Né? Porque senão ele vai perder para si mesmo. Né? E o Bolsonaro tem essa rejeição, não tão grande quanto a do Lula. Sim. Né?
Mas tem os nojentinhos, mas né? muito, não, mas é uma rejeição alta mesmo. Então. Né? É uma rejeição alta. Tá? Porque qualquer outro candidato vai ganhar. Né? E o Bolsonaro, como é um homem sem nenhum juízo, ele certamente, se ele tiver a possibilidade, ele vai impedir todos os outros candidatos de direita de concorrer. Né? Porque eles acreditam que a vitória do Bolsonaro é certa em 2026, se ele puder concorrer contra o Lula. Olha, gente, nada é certo em política. Tá? Nada é certo. Porque foi todo mundo contando que era certo. Se vocês puderem pegar, se forem atrás e procurar no YouTube, vocês vão achar um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando que o melhor cenário é o Bolsonaro concorrer contra o Lula. Não, porque ele ia ganhar no primeiro turno. Isso em 2022, vocês viram a cagada que deu. Né? O governo, não vou dizer que trabalhou ativamente, mas se omitiu, né, de maneira planejada e consciente a respeito da prisão de segunda instância, porque acreditava justamente nisso. Né? Todos os generais acreditavam nisso, que o Bolsonaro ganharia fácil do Lula. Né? E agora, antes o Bolsonaro tinha a máquina inteira na mão, e agora ele não tem nada para poder, vamos dizer, competir. Então, quer dizer, ele não tem nem o direito de competir, né? A gente está falando assim num cenário totalmente hipotético. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? O Lula, né, eu não duvido que a curriola do Lula trabalhe para derrubar a inelegibilidade do Bolsonaro para o Bolsonaro concorrer em 2026. Porque será mais seguro para o Lula concorrer contra o Bolsonaro. Eu sei que parece que eu estou falando que é absurdo, chapéu de alumínio pra caramba, mas não é, porque foi exatamente o que fizeram com o Lula. Tá? Só tinha um sujeito que podia levar do Bolsonaro, que era ele. Por isso que foram lá tirar o cara da cadeia. Porque qualquer outro o Bolsonaro ganharia. De qualquer outro candidato o Bolsonaro ganharia. Inclusive do Lula, se não tivesse o trabalho também ativo do TSE para eleger o Lula. Né? Se fosse só o Lula concorrendo, né, sem ajuda de todo o judiciário brasileiro, de toda a mídia, etc., obviamente ele não levaria. Né? Então, assim, eu não duvido que o próprio Lula atue nos bastidores aí para resolver a situação do Bolsonaro lá na frente e tal. E agora também... Para ele ter alguém que possa disputar a rejeição com ele. E agora também tem esse fato do Bolsonaro e os apoiadores não estarem um pouco acuados, por assim dizer, não é? Por causa do 8 de janeiro, toda essa situação. Então, assim, ele sempre teve apoio maciço, o Bolsonaro teve, mas que o pessoal está um pouco inibido agora, não é? Quem financia, a gente sendo presa. Porque, assim, teve as manifestações que encheram, né? Do Rio de Janeiro e de São Paulo. Sim. Mas qual é o problema? Assim, ainda não é no volume que eram as manifestações, né, em apoio ao Bolsonaro, e elas foram todas organizadas pelo Silas Malafaia. Agora, se o Silas Malafaia vai ter condição de organizar tudo sempre? Obviamente que não. Né? E aí as pessoas vão ter coragem de ir para a rua, de pôr o dinheiro, nome, etc., na organização dessas coisas. Né? Um negócio aí a se pensar. Já foi desfalcado por esse lado também, né? Já. Então, assim, isso também é vantagem para o Lula, né? Novamente. Sim. Então, mas de qualquer maneira, né, essas decisões estão sendo tomadas para afastar cada vez mais a possibilidade do Bolsonaro voltar. Então, o que eu acho? Assim, o sistema trabalha com a hipótese de ir sem o Bolsonaro, né, e lá na frente conseguir o voto do bolsonarista. Porque se o Bolsonaro não puder concorrer, ele vai apoiar um desses caras que eu falei, né? Porque é o mesmo esquema de São Paulo, vai ser assim, veja, o que estão fazendo em São Paulo vai ser replicado no Brasil. Presidência. Né? Vai ser replicado, é o mesmo modelo. Não precisa ser o Tarcísio, esse é o ponto. Mas é alguém igual o Tarcísio. É igual o Ratinho, igual o Zema, igual o Caiado, igual a Tereza Cristina, igual qualquer um que vocês falarem, igual o Alckmin, vai ser um cara desse. Né? E certamente alguém que vai ser escolhido pelo Kassab. Né? O Kassab vai ser o dono da eleição de 2026. Vocês podem ter certeza, né, a respeito disso. E não vai aparecer, mas ele vai ser o dono. Né? E aí o Bolsonaro vai pôr a mão dele sobre esse candidato e os bolsonaristas vão votar no cara que o Bolsonaro escolher. Né? A direita inteira vai votar nesse cara, certamente. Né?
vai votar nesse cara. E aí todo mundo vai ficar feliz, porque ele vai ganhar, aí não vai ter mais motivo para os bolsonaristas ficar enchendo o saco de todo mundo, né, como a gente faz, porque agora é o nosso presidente que está lá, né, e aí a gente não pode reclamar, porque senão o PT volta, não é isso? Vira aquele looping. O STF vai estar feliz, porque daí não vai ter um presidente que senta para conversar, que é manso, que não atrapalha os esquemas, né? Que vai indicar os nomes que o próprio STF mandar, e vai tudo ficar na paz. O Centrão vai ficar feliz, né, dentro do Congresso, porque, afinal de contas, esse cara é da centro-direita, sabe como é que a banda toca, né? E vão deixar lá 20% das cadeiras, do eleitorado, do dinheiro para a esquerda, e vão ficar fazendo concessões, assim como o próprio Tarcísio faz, né, quando dá dinheiro para a parada gay, constrói um museu da diversidade sexual, dá 280 milhões para construir um casarão LGBT lá no centro de São Paulo, todas essas coisas que o Tarcísio faz aí, que são assim, os biscoitos que ele distribui para a extrema esquerda ficar feliz, né? Cirurgia de mudança de sexo em criança pelo SUS em São Paulo, esse tipo de coisa, né, que o Tarcísio gosta de fazer, atender ali, né, a extrema esquerda cultural, né, paulistana. Então é isso que vai acontecer, certo, né, na minha humilde visão. E aí vai ficar todo mundo feliz. Fica bom para todo mundo. Inclusive a esquerda, isso que eles ficam falando, mas eles vão ficar felizes também, né? Essa esquerda assim mais mongol, né? Estudante universitário, né? Militante de causas assim efêmeras, esse tipo de coisa. A esquerda hardcore que quer de fato o poder vai ficar meio triste, mas paciência. Sim, porque eles querem o nome deles no poder mesmo, no cargo, não é? Que isso é bem brasileiro, inclusive, né? Já nos avisava e ensinava o professor Olavo.